Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras.
estarmos juntos para possamos cultuar o nosso Deus, mesmo cada um ainda no seu lugar, na sua casa, mas juntos em espírito, cultuemos, estamos aqui para cultuar o nosso Deus. Nesse momento eu os convido para que abram as nossas Bíblias para João capítulo 4, João 4, e nós leremos os versículos de 1 a 18, um texto por demais conhecido. João 4, de 1 a 18, vamos à leitura. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana para tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os samaritanos não se davam com os judeus. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus: vai e chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. E isso dissestes com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, pode crer que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque esses são os tais que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhes Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua Palavra e pedimos, ó Pai, que o Senhor que
no passado, no tempo passado, Deus inspirou esse autor, possa, Deus, nessa era, nesse momento presente, nos iluminar, para que, ó Deus, possamos extrair desse texto lições para as nossas vidas. Lições essas, ó Deus, que possam achar guarida em nosso coração. Que Tu nos ajude, ó Pai, nós somos imensamente gratos e oramos assim, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nessa noite eu quero pensar com vocês sobre o tema exigências implícitas. Exigências implícitas. Muito bem, quem quer aceitar Jesus como Salvador, levante a mão. Com base no número de pessoas que levantam a mão, se fala em número de conversão. Me lembro de ter lido em algum lugar o seguinte: engomam e passam pessoas que nunca foram lavadas. Queridos, se por um lado não devemos complicar a mensagem simples do Evangelho, por outro, não devemos querer simplificá-la demais. Alguns utilizam-se de Romanos 10:9 para afirmarem o seguinte: crer, mas confissão é igual a salvação. Uma vez que o texto disse: com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. No entanto, ignoram o que era fazer isso no contexto da época. Eles ignoram. Irmãos, Kyrie, Senhor, Kyrie, Senhor, era um título para os imperadores romanos. Era usado também para os deuses gregos. Assim, quando alguém dizia Jesus, Senhor, o colocava como um imperador e como um Deus. Imagine o desafio envolvido nisso. Quanto à crença na ressurreição, que era e é fundamental ao cristianismo, implicava e implica em fé geradora de uma relação viva. Era ir além da crença no Jesus histórico, que é o Jesus como um homem dentro do contexto de sua época. Crendo e se relacionando com Jesus como Filho de Deus, que suplantou a morte. E para chegar a isso, a esse nível, existe um caminho. E pensando nisso, queridos, vamos ao contexto da passagem bíblica. Uma vez que os fariseus tentavam provocar uma competição entre Jesus e João Batista, Jesus sai da Judéia e se dirige para o norte da Galileia. Poderia escolher entre 3 caminhos para chegar ao seu destino: seguindo pela costa, atravessando o Jordão e subindo pela Pérea, ou indo por Samaria. Os judeus ortodoxos evitavam passar por Samaria por causa do ódio antigo e profundo existente entre eles e os samaritanos. Mas contrariando ao que qualquer judeu faria, Jesus segue a terceira opção, onde providencialmente vai se encontrar com uma pessoa. E com base nesse encontro, afirmamos o seguinte: existem algumas exigências implícitas no Evangelho para que esse possa ser efetivo na vida de alguém. Existem algumas exigências implícitas no Evangelho para que esse possa ser efetivo na vida de alguém. Conforme o texto, meus queridos, vocês podem perguntar, conforme o texto, quais são algumas das exigências implícitas no Evangelho para que esse possa ser efetivo na vida de alguém? Conforme esse texto,
quatro são algumas das exigências implícitas no Evangelho para que esse possa ser efetivo na vida de alguém. Vamos pensar em 4 exigências implícitas no Evangelho para que ele possa ser efetivo na vida de alguém. E a primeira dessas exigências se encontra nos versículos 9, 20 a 22. 9, 20 a 22. Diz assim o 9: Então disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Versículos 20 a 22. Nossos pais adoraram nesse monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: Mulher, podes crer que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Queridos, a primeira exigência implícita no Evangelho, para que esse possa ser efetivo na vida de alguém, a primeira exigência implícita é que a pessoa abandone seus preconceitos raciais e religiosos. Então, a primeira exigência implícita é que a pessoa abandone seus preconceitos raciais e religiosos. A primeira coisa que essa mulher fez ao ser abordada por Jesus, que lhe pede água, foi ressaltar o preconceito existente entre judeus e samaritanos. Havia uma longa história entre esses dois grupos de pessoas. Após a morte do rei Salomão, cerca de 900 anos antes de Cristo, o seu filho Roboão, e Jeroboão se desentenderam e dividiram o povo judeu em 2 reinos. 10 tribos foram para o norte do país sob o reinado de Jeroboão, com a capital em Samaria, e 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram no sul sob o comando de Roboão, filho de Salomão, com a capital em Jerusalém. No ano de 722 a.C., o reino de Samaria foi vencido pela Assíria. E o povo foi levado para a Síria em cativeiro. Durante esse tempo, povos pagãos, não judeus, vieram para Samaria. E houve muitos casamentos mistos de judeus, de israelitas, com pessoas que não permaneciam, que não eram judeus, não eram israelitas. Nem todos foram levados para Samaria, ficaram muitos ali também. Então aqueles que permaneceram ali fizeram casamentos mistos com pessoas pagãs. Isso era proibido pela lei de Moisés. Por isso não eram mais considerados israelitas puros, por terem misturado ou se misturado com povos estrangeiros. Assim os samaritanos eram discriminados no tempo de Jesus e odiados pelos judeus da Judéia. O Monte Gerizim é uma das mais altas montanhas da Cisjordânia, elevando-se a uns 881 metros acima do nível do mar. Situa-se na parte norte da Cisjordânia, ao sul do Monte Ebal, do qual é separado por um vale estreito. Moisés mandou que, após os israelitas atravessarem o Rio Jordão, eles deveriam ir aos montes Ebal e Gerizim. E as tribos de Levi, de Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim, permaneceram nas encostas do monte Gerizim. Ali foi pronunciada as bênçãos para aqueles que guardassem a lei de Deus. Isso está em Deuteronômio 11, 29. Deuteronômio 27, 12 e 13 também. Depois que os israelitas invadiram Canaã, cumprindo então essa ordem de Moisés, de Josué 8:33. O Monte Gerizim, então, ele era considerado pelos samaritanos como sagrado. Quando os judeus regressaram do exílio, os samaritanos construíram um templo no Monte Gerizim. João Hircano I, ou Simeão,
o justo destruiu esse templo no ano de 128 a.C., mas os samaritanos continuavam a utilizar esse monte como local de sacrifício e adoração. Era exatamente isso que estava por trás das palavras dessa mulher samaritana quando menciona a adoração. Então nós vemos aqui dois preconceitos e as suas origens. Primeiro, o preconceito racial, que é levantado por ela, e depois também o preconceito religioso. E nós vemos então a origem tanto de um quanto de outro. Queridos, nós lemos lá em Gálatas 3:28 o seguinte: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então nós vemos como o Evangelho quebra esse preconceito racial. Não há judeu nem grego, todos os povos são um. Não há judeu nem grego. Todos os povos são. E o que pensar do preconceito religioso? Podíamos pensar em textos, em vários textos, mas por que não pensar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Queridos, não existe nada mais infame do que o preconceito. O xenofobismo dos judeus cegaram seus olhos para a obra missionária que Deus tinha para eles. Podemos pensar no profeta Jonas e sua resistência em transmitir a palavra do Senhor para os ninivitas. Podemos pensar em Pedro, que precisou ter aquela visão com toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida, uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém Pedro replicou: de maneira nenhuma, Senhor, porque jamais comi alguma coisa profana ou impura. Atos 10:32. E o Senhor diz: não chames de impura aquilo que o Senhor santificou. Meus queridos, era uma forma de quebrar esse xenofobismo de Pedro, essa aversão a estrangeiro, esse ódio a estrangeiro de Pedro. Isso precisava ser quebrado. E o que dizer do preconceito religioso? Ou religioso? O judaísmo foi uma pedra no sapato da igreja e surgiu pela insistência de alguns em mesclar o cristianismo com elementos do judaísmo. Então, o judaísmo, ele foi, na verdade, uma pedra no sapato da igreja. Causou males, dores, dificuldades para os apóstolos. Pensemos ali na região da Galácia, como o judaísmo ali trouxe dificuldades para aqueles irmãos ali. Paulo teve que ser muito enérgico ao falar com aqueles crentes daquela região, das igrejas daquela região. Porque eles estavam, na verdade, aderindo, à doutrina, ao ensinamento do judaísmo, que tentava, então, mesclar elementos do judaísmo com o cristianismo, e são duas coisas que não podem caminhar juntas. Queridos, e o que dizer do preconceito religioso? Eu me lembro de um jovem que era médium, e quando eu evangelizava esse jovem, ele me perguntou: vou poder usar minha mediunidade na igreja? Eu respondi: aos crentes, o Espírito Santo confere dons espirituais, e são esses que devem ser exercidos na igreja. Queridos, não existem fronteiras para o Evangelho, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. O
pastor Augusto Nicodemos escreveu um artigo intitulado A Alma Católica dos Evangélicos no Brasil, onde fala que os evangélicos do Brasil nunca conseguiram se livrar totalmente da influência do catolicismo romano, que por séculos formou a mentalidade brasileira, a sua maneira, ou a maneira de ver o mundo, ou a sua cosmovisão. E para isso eu queria fechar esse ponto usando o nome de um site, porque, olha, o nome é muito sugestivo. Voltemos ao Evangelho. Então, como nós podemos ver a primeira exigência implícita no Evangelho para que ele possa ser efetivo na vida de alguém é que a pessoa abandone seus preconceitos raciais e religiosos. Mas, queridos, caminhando, ainda conforme esse texto, a segunda exigência implícita no Evangelho para que esse possa ser efetivo na vida de alguém, nos vem nos versículos 10 a 15. Vamos ler 10 a 15. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como atirar e o poço é fundo. Onde tens água viva? És tu porventura maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Queridos, a segunda exigência implícita é que a pessoa se concentre mais em suas necessidades espirituais do que nas físicas. O versículo 4 nos dá conta de que era necessário atravessar a província de Samaria. Porém, não se tratava de uma necessidade geográfica, onde, para se alcançar um determinado lugar, alguém precisa passar por outro. Tratava-se de uma necessidade teológica, ou seja, passar por Samaria, que estava nos planos divino, e não somente o passar por Samaria, mas fazer o Evangelho chegar àquela região. O pedido de Jesus, que Jesus fez a essa mulher para que lhe desse água, foi apenas uma forma, um pretexto para principiar a conversa e lhe falar da água viva. A mulher não entendeu e pensou em algum tipo de água que pudesse suprir sua sede de uma vez por todas, livrando do incômodo peso. Do incômodo, né, e pesado trabalho de diariamente ter que tirar a água do poço. Lembrando que esse pesado trabalho estava reservado para as mulheres. E não seria então uma má ideia poder se livrar dele. Essa mulher desconhecia muitas coisas. E entre elas estava o desconhecimento do que Jesus estava ali oferecer. Água espiritual. Certamente ela tinha suas necessidades físicas que exigiam dela muito esforço, mas não era esse o foco da oferta do Salvador. Ele queria dessedentar a sua alma e não o seu corpo. Queridos, texto muito conhecido, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Mateus 6,21. Trabalhai pela comida não trabalhai pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. João 6,27. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram,
Este é o pão que desceu do céu, para que aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria carne. João 6, de 49 a 51. Uma coisa que sempre observo nas pessoas que me procuram em busca de aconselhamento pastoral, uma coisa que eu sempre observo é que em grande parte dessas pessoas, ou grande parte delas, querem tratar de coisas pela ordem que elas mesmas estabeleceram. A maioria das pessoas que me procuram, eu tenho observado isso e isso é típico das pessoas. Geralmente elas querem tratar de coisas pela ordem que elas mesmas estabeleceram, não pela ordem estabelecida pela palavra de Deus. Irmãos, quase sempre os assuntos físicos parecem ser mais urgentes do que os espirituais. Por vezes, eu tenho que lembrá-las que eu sou um pastor. Elas me procuram, mas a pauta parece ser as coisas materiais. E algumas delas eu preciso dizer, olha, peraí, eu sou pastor. E como tal, eu ofereço tratamento para os problemas da alma. Uma coisa que eu observo é que mesmo dizendo-se cristãs, pessoas muitas vezes vivem envolvidas mais com problemas secundários, tais como aquele homem tolo, rico da parábola de Lucas 12, 16, 21, o qual se preocupava com o que poderia fazer, como armazenar a sua colheita, sem saber que não passaria daquele dia. E os outros 6 dias? É o título de um livro de R. Paul Stevens, que faz um convite à reflexão a todos os que querem viver a vida cristã nos outros 6 dias da semana. Ele afirma que ao longo de quase toda a existência da igreja, ela tem sido composta por 2 categorias de pessoas: as que fazem o ministério e aquelas para quem o ministério é feito. Queridos, e os outros 6 dias? Para muitos, domingo é o dia de tirar o pó da Bíblia. É o dia de prestar culto a Deus, de orar, de cantar, de louvar, ou seja, de pensar nas coisas espirituais. Os demais dias da semana. Bem, os demais dias da semana, não. Parece que se tem mais a fazer. E eu fico pensando, irmãos, não cometeram os judeus um erro semelhante em relação ao sábado? Ou o 7º dia? O 7º dia era para se fechar a semana com chave de ouro. Não para se tornar ou compensar o que não se fez durante a semana. E por isso eles sacralizavam o 7º dia, quem sabe para aliviar a consciência. E os outros 6 dias. Não importa quem somos no domingo, se de segunda a sexta ou sábado não somos ou agimos como verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Queridos, a segunda exigência implícita é que a pessoa se concentre mais em suas necessidades espirituais do que nas físicas. Será que nós nos concentramos? Ou será que nós vivemos envolvidos em coisas secundárias, em coisas fúteis e passageiras? Será que nós temos pensado de fato como deveríamos pensar, priorizando o que precisa ser priorizado? Queridos, ainda conforme esse texto, a terceira exigência implícita no Evangelho, para que esse possa ser efetivo na vida de alguém, nos vem dos versículos 16 a 18. 16 a 18 diz assim: disse Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido.
Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso dissestes com verdade. Queridos, a terceira exigência implícita é que a pessoa reflita o seu estado moral e espiritual. Então, a terceira exigência é que a pessoa reflita sobre o seu estado moral e espiritual. Alguém disse que a única maneira de preparar o solo do coração para a semente é ará-lo. A convicção do pecado. Por isso Jesus mandou que fosse chamar o seu marido. Ele a forçou a admitir o seu pecado. Não é possível haver conversão enquanto a pessoa não estiver convicta ou convencida do seu pecado. Só depois dessa convicção e do arrependimento é que a fé salvadora pode agir. Era preciso que sua consciência fosse tocada. A declaração "não tenho marido" é a sua fala mais curta nesse diálogo. No diálogo todo é a fala mais curta da mulher. Tudo isso porque o convencimento do pecado se dá para que se cale a boca da pessoa. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isso dissestes com verdade. Irmãos, em outras palavras, Jesus estava dizendo: você tem sérios problemas morais. John MacArthur, em seu livro Sociedade Sem Pecado, diz que os homens hoje preferem ser chamados de doentes a serem chamados de pecadores. E isso por uma razão bem simples. Não querem ser responsabilizados por seus atos. E uma droga é mais fácil de engolir do que o orgulho. O mais desesperador de tudo não é ver o homem se afundando cada vez mais no pecado. O mais desesperador de tudo não é ver o homem se afundando cada vez mais no pecado. É ver aqueles que, em tese, teriam condições de alertá-los, se mostrando tão dispostos a fazer. Eu vou repetir, o mais desesperador de tudo não é ver o homem se afundando cada vez no pecado. É ver que aqueles que em tese teriam condições de alertá-los se mostrem tão dispostos a fazê-lo. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus aos seus. E qual é a função da luz, senão iluminar, extinguir a escuridão? Queridos, receio dizer que muitos crentes hoje em dia estão mais preocupados em afagar o ego do mundo do que curar o seu espírito. O mundo não precisa de nossa amizade, precisa do nosso serviço. Que o pecado só entre, que o pecador só entre uma vez na igreja, mas que não saia acomodado de lá, sem considerar sua condição moral e espiritual. Querido, falar da graça que levou Jesus Cristo a morrer numa cruz, sem antes falar do pecado que fez o sacrifício necessário, é transmitir uma mensagem completa. Não gosto de usar a palavra desgraça, mas vou abrir uma exceção. Desgraça é a introdução para se falar da graça. Antes de falar aos Efésios da salvação comum aos crentes, Paulo fala que todos estavam mortos em delitos e pecados. Efésios 2, de 1 a 10. Queridos, mas ainda conforme esse texto, a quarta exigência implícita do Evangelho para que esse possa ser efetivo na vida de alguém, nos vem nos versículos 25 e 26, que diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Queridos, com base nos versículos 25 e 26, a quarta exigência implícita é que a pessoa creia que Jesus é o prometido. O samaritanismo, religião dos samaritanos, se baseia no Pentateuco, ou seja, nos cinco primeiros livros da Bíblia.
E como não poderia deixar de ser, eles rejeitam a importância histórica de Jerusalém. Além de não aceitar o Talmud, o livro sagrado dos judeus, onde eles dizem que a Torá é explicada, discutida e esclarecida. É isso que os judeus dizem sobre esse livro sagrado deles, né? Que a Torá, então, é explicada, discutida e esclarecida no Talmud. Queridos, não se sabe onde essa mulher aprendera sobre a esperança messiânica. Apenas e tão somente que essa esperança se encontrava enterrada no seu coração até aquele momento. A declaração de Jesus foi direta: ego em mim. O judeu não usava essa expressão. O judeu dizia em mim ego. Mas Jesus, ele usa a expressão, irmãos, ego em mim. Eu sou. Eu que falo contigo. Ela estava diante do Deus encarnado. Muitos afirmam que essa mulher se converteu, foi salva e foi testemunhar para o seu povo. Mas o versículo 29 diz o seguinte: será este porventura o Cristo? Eu sinceramente não sei se essa mulher se converteu ou não. O fato é que ela guardava uma esperança messiânica. O fato é que ela tinha no seu coração a esperança messiânica. Queridos, falando do Evangelho de João, alguém disse que existem vários propósitos para a sua escrita. E o primeiro deles é o evangelístico. E diz que a relação entre fé e a vida eterna é claramente exposta na teologia de João. No terceiro capítulo ele cita, nós encontramos para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, né? 3,15, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, 16. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Versículo 36. Tudo isso no capítulo 36. E tem outros versículos mais que ele usa para justificar a sua afirmativa de que o Evangelho de João tem alguns propósitos, dentre eles está o evangelístico. Queridos, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8,24 podia ser reunido, não é, a esses versículos que eu acabei de mencionar. Como eu disse, o judeu falava em mim ego, sou eu, e não ego em mim, eu sou. Eu sou. Mas Jesus diz ego em mim. Se vocês não acreditassem, ou se eles não acreditassem que ele era Deus, morreriam nos seus pecados. Sem uma fé consistente no Verbo encarnado, o indivíduo vai passar longe do céu. A evidência de conhecimento do Jesus histórico se encontra por todos os lados. A evidência do conhecimento do Jesus histórico, da aceitação do Jesus histórico, se encontra por todos os lados. Mas e do Verbo divino, que se fez carne e habitou entre nós? Será que temos a evidência disso? Porque a evidência de, olha, Jesus histórico, o homem que viveu naquele tempo, naquele espaço. Nós encontramos a evidência disso por todos os lados. Mas a evidência de conhecimento do Verbo que se fez carne, do Deus encarnado,
Será que habitou entre nós? Será que nós temos essa evidência hoje? Na nossa vida, na vida de outros que se dizem crentes? Pensemos nisso. Como eu disse no início, meus queridos irmãos, eu disse no início, existem algumas exigências implícitas no Evangelho para que esse possa ser efetivo na vida de alguém. A primeira exigência implícita é que a pessoa abandone seus preconceitos raciais e religiosos. A segunda exigência implícita é que a pessoa se concentre mais nas suas necessidades espirituais do que nas físicas. A terceira exigência implícita é que a pessoa reflita sobre o seu estado moral e espiritual. E a quarta e última exigência implícita é que a pessoa creia que Jesus é o prometido. Exigências implícitas no Evangelho, para que esse possa ser efetivo na vida de alguém. Que Deus abençoe. Ó Pai, nos ajude a assimilarmos bem essa palavra e, ó Deus, sempre colocá-la em prática em nossa vida. Que o Teu Espírito Santo nos leve a essa profunda reflexão e aplicação. Porque, ó Deus, sabemos que essa tarefa pertence a Ele. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como a terra seca, muitos vivem sem saber, em escassez da água divina. Homens sem esperança e sem Deus no seu viver, nada produzem de valor eternal. Como um manancial é quem confia no Senhor e na palavra dele se compraz, descobrirá de bênção sua vida por amor. Terá consolo e paz, pois a palavra do Senhor é pura e leal, é água que sacia a sede espiritual. Jorremos bênçãos do Senhor, anunciando sem temor a pura palavra como um manancial. Quem beber desta água, sede nunca mais terá, diz o divino Mestre que nos conduz. Sua palavra é firme, permanente e veraz, revelação do Espírito de Deus, fonte de toda bênção que conforta e satisfaz. É a mensagem santa vinda do céu, pois a palavra do Senhor é pura e leal, é água que sacia a sede espiritual. Jorremos bênçãos do Senhor, anunciando sem temor a pura palavra como um manancial, pois a palavra do Senhor é pura e leal, é água que sacia a sede espiritual. Jorremos bênçãos do Senhor, anunciando
Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e consolo do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. Jesus bendito, sim.